Falamos sobre o caso da Ana Paula Jesus dos Santos, a consultora de vendas de 26 anos que foi morta com golpes de marreta na madrugada do dia 11 de maio. O advogado de defesa do viúvo, que é apontado pela investigação policial como o principal suspeito de ter cometido o crime, ele ameaça abandonar o caso. A defesa do Vitor Aragão alega que não tem acesso ao inquérito policial. É a atualização do caso que a gente traz agora na tela do BG Manhã. O advogado de Vitor Aragão revela que tem enfrentado dificuldades para ter acesso ao inquérito policial. Segundo ele, já foram feitos 3 pedidos à delegada responsável pelo caso, mas até o momento nenhum deles foi atendido, inclusive para que testemunhas sejam ouvidas na presença do advogado. E eu pedi para acompanhar. Por que não deixou eu acompanhar? Ah, Walter, porque pode ter sido 5, 6 pessoas, era muita gente. Eu disponibilizaria do meu escritório 5, 6, 10 advogados, se ela quisesse, para acompanhar esse procedimento. Eu não tive resposta aos pedidos. A autoridade policial não negou nada. Ela simplesmente não falou. Ela não disse que sim e nem que não. Eu estou aguardando o inquérito policial vir. Vitor Aragão é apontado pela polícia como principal suspeito de ter assassinado a esposa com golpes de marreta na cabeça, Ana Paula dos Santos, de 26 anos. O crime foi registrado no dia 11 deste mês. Vitor alega que ele e a esposa foram vítimas de um assalto, mas esta versão é rebatida pela polícia e pela família da esposa dele. O suspeito está preso temporariamente. Na semana passada, familiares da Ana Paula disseram que a jovem já havia manifestado o desejo de separação e ainda reclamado da relação com Vitor. O advogado alega que esses depoimentos e as provas apresentadas pela polícia para pedir a prisão temporária de Vitor são frágeis. Ele disse ainda que se outras provas surgirem incriminando o rapaz, deixará o processo. Eu não tenho mais o que fazer, porque eu peço para acompanhar as testemunhas. Não consigo resposta. Eu peço para ter acesso ao procedimento de inquérito policial. Tenho várias barreiras intransponíveis. Já estou tentando com a OAB. Então, eu pegar esse inquérito e lá tiverem provas consubstanciando que o meu cliente, em tese, cometeu um crime de feminicídio e as provas não estão fora do processo, fora das pessoas que vivem com ele, essas provas não servem. O meu crivo não serve. E aí não me resta outra alternativa a deixar o processo. Eu irei sair dele. O advogado detalhou ainda que esteve com Vitor essa semana e que o rapaz voltou a afirmar que é inocente. Voltou a se afirmar que é inocente. Eu disse a ele, você pode pegar de 20 a 30 anos de cadeia. Ele disse, não tenho medo. O senhor pode ir, vá tranquilo, que eu sou inocente. Eu disse, meu amigo, se você está dizendo, imagine eu que estou lhe defendendo. Então eu vou até o final. E é por isso ainda que eu estou aqui. Porque se amanhã ou depois aparecer uma prova crível de que ele realmente é culpado, primeiro a deixar e dizer, olha, sinto muito, exercitei, briguei pela defesa, mas ele é culpado e vai para o time dele. Eu não posso mudar o que já está feito. Eu não faço milagres, eu faço defesas. Agora faço defesas dentro do processo. A gravação da nossa reportagem foi acompanhada pela família do suspeito, mas ninguém quis gravar a entrevista. Bom, a gente entrou em contato com a SSP e a Secretaria de Segurança Pública informou que só vai se pronunciar sobre este caso da morte da Ana Paula Jesus dos Santos amanhã, quinta-feira, quando a delegada-geral da Polícia Civil, a Catarina Feitosa, deve conceder entrevista coletiva para esclarecer os fatos apurados desde o dia do crime até agora. Vem para cá. Terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou um aumento de quase 50% nas tarifas de energia. Jéssica Cruz, minha filha, o que é que eu faço para economizar? Uso vela, faço o quê? A gente vai descobrir isso agora, né? Porque esse reajuste nas bandeiras tarifárias, o da bandeira amarela foi de 50%, da bandeira vermelha de 20%. Então, o maior aí foi o da bandeira amarela. E aí a pergunta é, o que fazer para economizar, né? Não é só a sua dúvida, não, é minha também e de várias pessoas, né, da comunidade, da sociedade que quer pagar mais barato, não quer sentir tanto o impacto desse reajuste no bolso. E a gente vai conversar agora com a mestre em engenharia elétrica, Lívia Gregorin, que vai conversar aqui com a gente, vai dar dicas de como você economizar, apesar desse alto valor que pode vir aí, né? Bom dia, Lívia. O que fazer? Bom dia a todos em casa. Bom, creio que muita gente ao longo do tempo já vem trabalhando no consumo consciente da energia elétrica, tentando economizar, tentando reduzir o custo da energia, mas
Nesses períodos em que a gente tem mudanças de bandeira por causa da geração de energia no país que ficou mais cara, aí o governo tenta fazer os consumidores terem mais consciência, economizarem. A gente tem que fazer mais esforço ainda para que a gente consuma menos dentro das nossas residências e, por isso, esse aumento da energia não tenha tanto impacto no nosso bolso. Bom, algumas das coisas já são bem estabelecidas, né? Por exemplo, chuveiro elétrico é um dos vilões nas nossas casas. Como Aracaju é um lugar muito quente, nossa temperatura é muito agradável, provavelmente muita gente já toma banho frio, então não tem esse custo. Se for para usar o chuveiro, lembrar de reduzir o tempo do banho, colocar no morno e abrir um pouco menos o chuveiro, porque aí a água fica mais quentinha. Para quem chuveiro elétrico não é um problema. As donas de casa aí tomam cuidado com o ferro de passar roupa. Ferro de passar roupa consome bastante. Então, tentar juntar as roupas para passar, não deixar lá o ferro ligado na tomada e pegar uma coisa no quarto e resolver uma coisa. Sabe o que eu vejo também? Pessoas que utilizam a máquina de lavar roupa todo dia. Isso é ruim? O ideal é juntar a quantidade de roupas máxima da máquina. A dona de casa separa roupa, né? Separa preto, separa branco, mas tentar juntar o máximo possível para lavar de uma vez só. E, além disso, dona de casa que tem tanquinho podem, às vezes, trocar, porque o tanquinho consome bem menos que a máquina. Minha mãe, por exemplo, tem a máquina e tem o tanquinho. Lava a roupa branca no tanquinho, né? Pronto, lava a roupa no tanquinho, usa a máquina para centrifugar, né? Porque tem aquelas centrifugadoras pequenininhas, que são bem mais baratas que máquina também. Então, o tanquinho economiza mais do que a máquina. De preferência, junte as roupas para lavar, não ficar lavando roupa todos os dias. Agora, aqui em Aracaju, por exemplo, fim da tarde ainda está bem claro, né? Então, não precisa ligar a lâmpada às 5 da tarde. Espera para 6, né? Além de aproveitar a iluminação natural, abrir as janelas, lembrar de não ficar deixando luz acesa em casa. Muita gente tem o costume de esquecer luz acesa. Além disso, trocar as lâmpadas. Lembra aquela lâmpada amarela que a gente chama de incandescente? Se vocês ainda têm em casa, façam uma economiazinha para comprar as lâmpadas mais novas, porque elas economizam muito. Lâmpadas fluorescentes compactas, que são aquelas brancas, economizam mais que as incandescentes e atualmente que têm sido vendidas no mercado, as lâmpadas LED economizam mais ainda, tem uma vida útil maior, então ela não queima fácil. Ela é mais cara, sei disso, mas com o tempo, o tanto que você vai economizar na sua conta de energia vai pagar o que você investiu nessas lâmpadas. Só para a gente encerrar, que eu sei que a gente está com um tempo meio curto, mas não dá para deixar de falar de ar-condicionado e ventilador, até porque a gente mora no Nordeste, Aracaju, apesar do inverno que está chegando e outono, o calor permanece. Muito calor. Claro que ventiladores consomem bem menos que ar-condicionado. Ventiladores de mesa, aqueles de coluna, consomem menos que ventiladores de teto, por exemplo, se a pessoa puder fazer essa mudança. Para quem consegue usufruir do conforto do ar-condicionado, tentar não manter na temperatura mínima, porque quando ele é bem dimensionado, isso é uma coisa importante, não instalar de qualquer forma, não deixar a porta aberta, limpar os filtros do ar-condicionado, porque como ele trabalha com circulação de ar, a poeira atrapalha. Então, ar-condicionado bem dimensionado, cuidado no uso do ar-condicionado e também não manter a temperatura muito mínima, porque ele consome mais. Manter ali no 23, 24, apesar de não ser tão friozinho, fica bem mais confortável do que a temperatura externa. Muito obrigada, Lívia, pela participação. Diego, pega a visão e nada de exagerar no consumo da energia, hein? Tá certo, essa noite, inclusive, eu dormi de janela aberta e ventilador. Chega de ar-condicionado, bora economizar, minha gente. Que dinheiro pouco a gente tem muito, né? Não, porque tá difícil com tanto aumento. Ó, parentes e amigos de pessoas com doença. Agora o assunto é a morte do motorista de aplicativo, o Lucas Passolini Santos Bezerra, de 26 anos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga este crime, descartou a suspeita de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Vamos relembrar esse caso? O jovem, tá aqui a imagem dele, coloca aí, por gentileza, produção, na tela do pessoal de casa para visualizar melhor. Este jovem aí, minha gente, ele foi encontrado morto na região da barragem do Rio Poxim, no início deste mês, exatamente no dia 9 de maio, a localização do corpo dele. O Lucas, ele estava desaparecido desde o dia anterior, ou seja, o dia 8. A informação policial da época do crime foi: o Lucas teria ido com um amigo buscar um cachorro no município de Nossa Senhora do Socorro. No trajeto, eles teriam sido abordados por 2 homens e aí o amigo da vítima
conseguiu fugir e acionou a polícia. No dia seguinte a este desaparecimento, o carro e o corpo do Lucas foram encontrados. A vítima, fatal, estava amordaçada e com vários sinais de tortura pelo corpo. Agora, 2 semanas após tudo isso ter acontecido, o pai do Lucas está cobrando esclarecimento e está pedindo justiça. Segura a imagem dele porque a reportagem completa vem na sequência agora, na tela do BG Manhã. O semblante do seu Ronaldo não poderia ser outro. Tristeza pela perda do filho, Lucas Pazioli Santos, de 26 anos. O jovem trabalhava como motorista de aplicativo dia e noite para sustentar as 2 filhas. Estava uns 2 a 3 meses que ele estava trabalhando. Ele trabalhava no táxi lotação. Aí saiu desse táxi lotação, que eu falava todo dia para ele: rapaz, sai disso aí, pelo amor de Deus. Ele pegou um Uber. Aí foi para trabalhar no Uber e aconteceu isso no Uber. Mas quando ele pegou essa corrida, segundo a polícia, disse que foi fora o aplicativo. E eu acho que sim, porque ele saiu aqui de casa de bermuda, que ele não sairia assim. Ele saía tipo de calça para ir trabalhar normal. Lucas estava aqui na casa dos pais na quarta-feira do dia 8 de maio. Por volta das 5 da tarde, avisou a família que iria até o Conjunto Jardins, em Nossa Senhora do Socorro, para buscar um cachorro. Não quis ir sozinho, chamou um amigo. Chegando no local, descobriu que o animal estaria em um outro endereço, num posto de combustíveis. Segundo testemunhas, uma terceira pessoa teria levado o jovem e o amigo ao posto, quando teria entrado no veículo um outro rapaz. O amigo de Lucas, ao perceber a emboscada, teria fugido. E somente no dia seguinte, o motorista de aplicativo foi encontrado. Na terça-feira que ele sumiu com esse amigo dele, que conseguiu pular do carro, que eles levaram eles em direção à barragem do Timbó. Quando ele passou, o amigo deles, que o cara que estava do lado na frente, não sei se era uma arma, uma faca, um revólver, disse que botou nele, ele diminuiu o carro e deu uma ré. Foi aí quando esse amigo dele pulou do carro, segundo ele estava dizendo, como falou também para a polícia. Quando chegou no Conjunto de Jardim, pegou um camarada, que era do cachorro, chegou lá nesse posto de gasolina, pegou outro, que disse que o cachorro estava mais na frente e foi a questão que levaram ele para o assassinato dele, né? Lucas foi encontrado pela polícia na barragem do Rio Poxi, povoado Timbó, no município de São Cristóvão. O corpo estava com braços e pernas amarrados, os olhos vendados e uma faca cravada no pescoço. No local também estava o veículo utilizado pela vítima. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Inicialmente, o DHPP trabalhou com várias linhas de investigação. Agora, a principal descarta a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte. Por isso que a polícia descarta essa questão do latrocínio, porque foi um crime premeditado, armado, né? E fizeram a covardia maior do mundo, que foi essa que vocês conseguiram ver. Torturado, corte no pescoço. Enquanto o caso não é elucidado, seu Ronaldo guarda na memória as melhores lembranças do filho. Lucas Pazzolini completaria 27 anos no dia 29 de junho. Ele era muito ligado, um bom irmão, um bom filho. A gente nunca pode esquecer. Tudo passa na vida, mas essa lembrança do coração, da alma, a gente não pode esquecer isso. Eu queria que o governador, o secretário de Segurança Pública, desse uma resposta para a gente, que não ficasse impune assim, um crime tão bárbaro como foi esse que aconteceu com meu filho. Eu queria pedir ao secretário de Segurança Pública mais empenho, meu Deus, que ele veja quem foi essas pessoas tão... Eu acho que na gente é um bicho, um ser humano, não é um ser humano, não pode ser. Não pode ser uma coisa dessa. Senhor, meu Deus, eterno Pai, te agradeço por esse momento que passamos aqui na tua presença, levando, Deus, a tua palavra, exaltando e glorificando o teu nome. E agora, Deus, encerramos a programação de hoje com a palavra de fé e de esperança para abençoar o teu servo, a tua serva que nos ouve neste dia. Pai, abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Encerramos o programa hoje mais cedo, como eu explico a vocês, porque daqui a pouco, às 3 horas, entra no ar o programa Sementes da Fé. Fique com a mensagem. Deus abençoe.